Naquela manhã, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. O tipo de silêncio que não traz paz, mas desconforto. A babá percebeu isso no instante em que entrou no quarto e viu o bebê acordado no berço, imóvel, com os olhos abertos demais para alguém tão pequeno. Ele não chorava, não se mexia, não reagia a nada ao redor. Apenas encarava o mesmo ponto vazio da parede, como se algo estivesse ali, invisível para qualquer outra pessoa. Ela se aproximou devagar, sentindo um aperto estranho no peito. O bebê continuou olhando fixamente para o nada, com uma expressão que não combinava com sua idade. Havia algo pesado naquele olhar, como se carregasse uma saudade que não deveria existir. O ar parecia frio, mesmo com as janelas fechadas. A babá tentou distraí-lo, mas percebeu um leve movimento nos lábios, quase imperceptível, repetindo algo que fez seu corpo inteiro estremecer. Aquela casa sempre foi marcada por ausências. O pai quase nunca estava presente, ocupado demais com compromissos que pareciam mais importantes do que o próprio filho. A mãe, segundo a história oficial, havia morrido no parto. Uma tragédia rápida, sem detalhes, sem explicações profundas. O quarto do bebê era impecável, organizado, bonito, mas vazio de lembranças. Não havia fotos, não havia objetos pessoais, apenas coisas novas demais para um lugar que deveria ter memória. Com o passar dos dias, o comportamento se repetiu. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo olhar fixo, sempre voltado para o mesmo ponto da parede. A babá começou a sentir que aquilo não era coincidência. O bebê parecia atento a algo que ninguém mais conseguia perceber. Às vezes, acordava com lágrimas escorrendo silenciosamente, sem choro, sem som, como se a dor estivesse presa por dentro. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas imaginação, fruto do cansaço. Mas histórias humanas profundas raramente começam de forma óbvia. Quem costuma acompanhar relatos assim, sabe que os sinais mais assustadores são sempre os mais silenciosos. Aqueles que fazem a pessoa querer continuar observando, entendendo, permanecendo atenta ao que ainda está por vir. Em uma tarde nublada, enquanto organizava um armário antigo em um quarto pouco usado da casa, a babá encontrou uma caixa esquecida, escondida atrás de roupas velhas. Estava coberta de poeira, como se alguém tivesse feito questão de apagá-la do tempo. Dentro havia exames médicos, fotografias antigas e cartas jamais abertas. Todas pertenciam à mulher que deveria estar morta. As fotos mostravam uma gravidez avançada, mas o que mais chamava a atenção era o olhar da mulher. Não havia alegria, apenas medo e tristeza profunda. Os documentos indicavam consultas frequentes, anotações preocupantes e uma internação pouco antes do parto. Nada daquilo combinava com a história simples que todos aceitavam sem questionar. A babá sentiu um peso no estômago ao perceber que aquela morte talvez nunca tivesse sido um acidente. Naquela noite, o bebê voltou a encarar o mesmo ponto da parede. A babá, agora em silêncio absoluto, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Em uma das fotos encontradas, a mulher aparecia sentada exatamente naquele local, abraçando a barriga, com o olhar perdido. O bebê não encarava o vazio, encarava a ausência. O conflito cresceu dentro dela. Ignorar aquilo seria mais fácil, mas também mais cruel. O bebê começou a adoecer sem explicação. Recusava alimento, dormia pouco, perdia peso. Médicos não encontravam nada físico. Diziam que era emocional. A babá sabia que era algo mais profundo, algo não resolvido, um segredo que continuava vivo dentro daquela casa. A verdade veio à tona quando ela encontrou um laudo escondido entre livros antigos no escritório trancado. O documento revelava que a mãe não havia morrido no parto. Ela havia sobrevivido por semanas, isolada, impedida de ver o próprio filho. O motivo era frio e cruel.
O bebê não era biologicamente do homem que todos acreditavam ser o pai. A verdade foi considerada inconveniente demais para existir. O clímax aconteceu quando a babá entendeu que aquele bebê sentia tudo. Sentia a ausência, a injustiça, o abandono. A dor daquela mulher parecia permanecer ali, não como algo sobrenatural, mas como uma ferida aberta que nunca foi cuidada. O bebê não chamava pelo nada. Chamava por quem tentou ficar e foi silenciada. Sem alarde, a babá levou os documentos às autoridades. Não buscava vingança, apenas justiça. A mentira que sustentava aquela casa desmoronou. O pai foi confrontado com o passado que tentou apagar. A casa ficou vazia, finalmente silenciosa de verdade. Com o tempo, o bebê foi levado para um lugar onde poderia crescer cercado de cuidado, verdade e afeto real. O olhar distante desapareceu aos poucos. O canto da parede deixou de ser encarado. A babá nunca mais voltou, mas carregou consigo a certeza de que segredos ignorados machucam até quem ainda não sabe falar. Histórias assim tocam profundamente quem já sentiu abandono, perda ou silêncio demais. Quem se conecta com narrativas humanas reais costuma permanecer, acompanhar outros relatos semelhantes e assim inscrever no canal para não perder histórias que ainda precisam ser contadas. Muitos também sentem vontade de compartilhar suas próprias experiências, deixando nos comentários de qual cidade estão assistindo ao vídeo, talvez para perceber que não estão sozinhos. No fim, fica a lembrança de que a verdade pode ser dolorosa, mas sempre é o primeiro passo para a cura.